Imagine um avião projetado há 70 anos, gigantesco, sem nenhuma tecnologia de invisibilidade, voando tranquilamente pelo espaço aéreo que o Irã jurava ser impenetrável. Até poucas semanas atrás, fazer isso seria loucura, mas a Operação Epic Fury mudou as regras do jogo. Essa guerra escalou rápido e os americanos trouxeram a sua arma mais intimidadora. Os bombardeiros B-52 cruzaram a fronteira, destruíram bases escondidas dentro de montanhas e mudaram de vez o cenário desta guerra. Hoje, separamos 10 fatos para te explicar de forma simples como os americanos cegaram as defesas iranianas e abriram caminho para esses gigantes. Mas antes de começarmos, inscreva-se aqui no canal para nos ajudar a bater a meta de 10 milhões de inscritos e você será um deles. Vamos aos fatos. Para você entender o peso do que os bombardeiros B-52 estão fazendo agora, a gente precisa voltar rapidinho ao final de fevereiro de 2026. Foi quando os Estados Unidos e Israel lançaram uma mega ofensiva contra o Irã. Os americanos chamaram de Operação Epic Fury, enquanto os israelenses batizaram de Operação Roaring Lion. E não era apenas uma resposta de aviso, era um ataque feito para desmontar o país por dentro. Desde a primeira madrugada, o plano americano tinha 4 alvos claros: acabar de vez com o programa nuclear iraniano, explodir a produção de mísseis balísticos, afundar a marinha do país e cortar o dinheiro e as armas dos grupos financiados por eles no Oriente Médio. O baque inicial foi gigante. O líder supremo Ayatollah Ali Khamenei foi eliminado logo nas primeiras horas em um ataque cirúrgico ao complexo onde ele vivia em Teherã. Em seguida, várias bases da Guarda Revolucionária começaram a explodir. Para tentar dar o troco, o Irã tentou ampliar o conflito para forçar um recuo. Lançaram mísseis e drones contra bases americanas no Kuwait e no Catar, atacaram navios petroleiros comerciais e prometeram fechar o Estreito de Hormuz. Só que nada disso freou os americanos. Eles continuaram avançando e preparando o terreno para a fase do bombardeio pesado. E aí que a defesa do Irã começa a desmoronar. Pensa comigo, nenhum comandante em sã consciência mandaria um bombardeio pesado e lento como o B-52 para o meio de um território inimigo se os radares e mísseis de defesa ainda estivessem funcionando. E o Irã tinha uma defesa respeitável. A base de sistema antiaéreo deles era o Bavar 373. Esse é um equipamento que o próprio Irã criou do zero depois que a Rússia cancelou a venda do famoso sistema S-300 no passado. Eles espalharam essas baterias pelo país inteiro. Por isso, o primeiro passo dos americanos foi literalmente cegar o Irã. Ao longo de várias semanas, os caças invisíveis F-35 e F-22, junto com mísseis disparados de navios, tiveram um único trabalho: encontrar e destruir todas as antenas de radar e os lançadores iranianos. O chefe de Estado-Maior Conjunto americano, general Dan Kane, confirmou recentemente que mais de 100 mil alvos foram destruídos. O resultado disso foi um apagão na defesa. A capacidade do Irã de lançar mísseis de proteção despencou mais de 90%. Aquela rede de defesa super temida ficou reduzida a fragmentos de sistemas de médio alcance e os mísseis de ombro, aqueles que um soldado carrega sozinho e aponta para o céu. O problema é que esses mísseis menores não conseguem alcançar a altitude absurda que os bombardeiros B-52 costumam voar. Para o Pentágono, o céu do Irã finalmente estava limpo para o próximo passo. Manter um esquadrão de B-52 voando no meio de uma guerra não é algo simples, não.
Como eles são aviões imensos, precisam de pistas de decolagem muito longas e depósitos gigantescos de bombas. Por isso, as missões começaram a decolar de bases aliadas bem distantes do Irã, como a base britânica de Fairford e a ilha de Diego Garcia. Diego Garcia é uma ilha que funciona como uma verdadeira fortaleza no meio do Oceano Índico. De lá, os americanos conseguem chegar no Golfo Pérsico sem precisar pedir favor para os países vizinhos ao Irã. Mas a viagem é longa. Para o bombardeiro ir e voltar numa missão de 15 horas, ele precisa ser abastecido lá no alto, em pleno voo, usando aviões-tanque gigantes. Esse esforço todo acabou gerando atrito entre os próprios aliados. O presidente americano criticou a França por não deixar os aviões passarem pelo seu espaço aéreo e cobrou uma ajuda maior da Inglaterra. Trump mandou um recado direto, sugeriu que a França, que precisa desesperadamente do petróleo que sai do Oriente Médio, começasse a proteger os seus próprios navios. A mensagem de Washington foi bem clara: nós estamos arcando com o peso sozinhos e não vamos ficar garantindo a segurança de quem virou as costas para a gente lá no início da guerra. Antes de voarem por cima do Irã, os B-52 já estavam trabalhando duro. Nas primeiras semanas, eles usaram uma tática que os militares chamam de standoff, que basicamente significa atirar de longe, a uma distância segura. Nessa fase, o avião funciona como um estilingue gigante. Ele decola, vai até uma área segura no mar, fora do alcance dos radares iranianos, e de lá ele solta os mísseis de cruzeiro invisíveis aos radares, como o famoso AGM-158JASSM. O truque desse míssil é que ele desce rápido e vai voando coladinho no chão, desviando das montanhas até explodir no alvo no continente. Esse foi essencial no começo da guerra para destruir quartéis sem arriscar a vida dos pilotos americanos. O problema é que isso custa muito caro. Cada míssil desses custa milhões de dólares, demora para ser fabricado e o estoque acaba rapidinho. Quando os alvos passaram a ser bunkers gigantes escondidos lá no fundo de cadeias de montanhas, continuar gastando mísseis caros atirando de longe deixa de fazer sentido. Era hora de mudar de tática. Foi no dia 31 de março de 2026 que o jogo virou de vez. O Pentágono anunciou que os B-52 começaram a fazer missões overland, que no jargão militar quer dizer simplesmente cruzar a fronteira e sobrevoar livremente o território iraniano. O peso histórico disso é enorme. É a primeira vez em décadas que esses aviões voam por cima de um dos maiores poderes militares da região. Quando você vê um avião gigante e lento como o B-52 passando tranquilo sobre o Irã, a mensagem é uma só: o controle absoluto do céu mudou de dono. Para os iranianos, olhar para cima e ver aquele monstro de metal é a prova visual de que perderam o escudo invisível que tanto se orgulhavam. Como os radares foram destruídos, o Irã ficou cego e perdeu a capacidade de derrubar alvos lá no alto. Na prática, as tripulações americanas agora podem orbitar a região, escolher os melhores ângulos e ficar voando por cima do país pelo tempo que for preciso até a missão acabar. Um cenário de domínio total que pouca gente achava possível no começo do ano, agora é a nova realidade do conflito. Estar diretamente sobre o alvo muda tudo na lógica do conflito. Como o B-52 agora pode voar lá em cima com segurança, a Força Aérea não precisa mais gastar milhões disparando mísseis de cruzeiro de longe. Basta abrir o compartimento de bombas na barriga do avião e soltar as munições pesadas que caem direto no alvo, guiadas pelo GPS. E foi exatamente isso que arrasou as bases da região de Isfahan, que era o grande polo de produção de mísseis do Irã. Os iranianos sempre acharam que usar montanhas de pedra serviria como um escudo natural inquebrável. Só que os americanos soltaram sequências de bombas penetradoras de
2.000 libras, feitas justamente para destruir bunkers. E como ela funciona? Ela não explode quando bate no chão. Ela usa o peso e a velocidade da queda para furar dezenas de metros de pedra e concreto. Aí, uma espoleta de retardo espera o tempo certo e faz a bomba explodir só depois que ela já está lá dentro, no coração da base. Os vídeos noturnos vazados pela inteligência mostraram bem o estrago. As explosões não ficavam só do lado de fora. A bomba atingiu os armazéns iranianos lá embaixo e fez os próprios mísseis do Irã explodirem juntos, numa reação em cadeia que inviabilizou de vez o uso daquelas montanhas como esconderijo seguro no futuro. Em uma época onde a gente só fala de caças invisíveis, lasers e drones controlados por inteligência artificial, ver um avião projetado na década de 50 protagonizando uma guerra parece coisa de filme de época. A fuselagem do B-52 é tão clássica que existem histórias reais de militares em que o avô, o pai e o filho pilotaram exatamente o mesmo avião em épocas diferentes. Ele não é rápido, não faz manobras incríveis e não tem o visual do F-35, mas, como resumiu o secretário de Guerra americano, esse avião é a força bruta militar da frota. O grande trunfo dele é o tamanho do porta-malas. Um caça moderno e invisível tem que levar pouquinha bomba escondida por dentro para não aparecer no radar inimigo. Já o B-52 é um trem de carga aéreo. Ele transporta 70.000 libras de armamento. Isso dá mais de 30 toneladas de bombas de uma só vez. Ele pode carregar um cardápio variado de destruição, desde dezenas de bombas de fragmentação menores para alvos abertos, até aquelas ogivas massivas que furam pedra. Ele foi criado lá na Guerra Fria e de lá para cá o avião participou de praticamente todas as grandes guerras: Vietnã, Guerra do Golfo, Afeganistão e Iraque. A carcaça por fora é antiga, mas os computadores e radares por dentro são de última geração. Ele entrega uma quantidade de peso e precisão que quase nenhum avião do mundo consegue entregar. Mas como um avião gigante e pesado desses consegue encontrar os alvos inimigos lá no chão tão rápido? A resposta para isso está fora do nosso planeta, como a gente vai ver no próximo tópico. Com o céu dominado pela força bruta, a tática mudou de figura. Os pilotos do B-52 não precisam mais decolar sabendo exatamente o que vão bombardear. Agora, eles ficam voando em longos circuitos lá no alto, horas a fio, só esperando aparecer uma oportunidade lá embaixo. Essa caça em tempo real só acontece por causa de uma coisa chamada superioridade espacial. Os americanos têm uma rede absurda de satélites vigiando o Irã do espaço 24 horas por dia. Funciona assim: se um comandante iraniano tira um lançador de mísseis de dentro de um esconderijo, os satélites captam o calor daquela movimentação na hora. Os computadores analisam isso na Terra e mudam as coordenadas exatas para o painel do B-52 mais próximo. O alvo é eliminado em minutos. O comando americano confirmou que nessa guerra, mandar no espaço é tão importante quanto mandar no ar. A Força Espacial monitora os danos ao vivo e vigia as comunicações do inimigo. O efeito psicológico disso nos iranianos é devastador. Soldados e oficiais perceberam que qualquer túnel ou base fortificada virou uma armadilha letal, o que desestabilizou gravemente a cadeia de comando entre os oficiais sobreviventes no chão. E enquanto as bombas chovem nas montanhas, a situação no mar não é menos tensa. Acabar com a influência naval do Irã era uma das prioridades da operação e o saldo das frotas iranianas derreteu em poucas semanas. O Pentágono relatou que mais de 150 navios militares iranianos foram afundados ou ficaram destruídos. E não foram só lanchas, não. Navios de transporte logístico também foram para o fundo.
Os americanos varreram a área da presença naval hostil nos portos de Bandar Abbas. Para reforçar essa presença, os Estados Unidos mandaram para a região o navio USS Tripoli. É um navio de assalto gigantesco que serve quase como um porta-aviões. Ele chegou no Oceano Índico lotado com milhares de fuzileiros navais prontos para o combate e caças F-35B, deixando muito claro que os Estados Unidos estão com o dedo no gatilho para invadir a costa se a campanha precisar evoluir. Mesmo enfraquecido e quase sem frota, o Irã tenta revidar, causando um desgaste financeiro no Ocidente. Eles começaram a disparar drones contra navios comerciais que transportam petróleo perto do Catar e dos Emirados Árabes. A tática de atacar navios de carga é arriscada, mas tem impacto direto no bolso de todos os países. Como quase um quinto do petróleo do mundo inteiro passa por essa região, o preço do barril disparou e isso afeta a economia global e o preço das coisas na mesma hora. E se você gosta desse nível de detalhe e quer fazer parte da comunidade mais curiosa do Brasil, torne-se membro do canal. Tem link aqui embaixo na descrição. Agora, simbora pro desfecho. O voo constante dos gigantes americanos pelo céu iraniano a qualquer hora do dia ou da noite mostra que a crise chegou num ponto sem volta. A Guarda Revolucionária perdeu bilhões em infraestrutura, generais de alto escalão, conselheiros e anos de planejamento logístico em poucas semanas. Para os líderes do governo do Irã, a mensagem não é teoria, é prática. Quando frotas de aviões inimigos ficam passeando a 10 mil metros de altura sobre a sua cabeça e você não pode fazer nada, a infraestrutura do poder começa a rachar por dentro. Os primeiros sinais de que eles não aguentam mais essa pressão já apareceram. No dia 1º de abril de 2026, o presidente Donald Trump postou na Truth Social que o novo comando iraniano já havia pedido um cessar-fogo. A exigência de Washington foi direta. O Estreito de Hormuz precisa ser reaberto. E Trump deixou claro que, se não houver acordo nas próximas semanas, a intensidade dos ataques só vai aumentar. Oficialmente, Teherã negou ter feito qualquer pedido de cessar-fogo, mas o chanceler iraniano Abbas Araghchi confirmou a Al Jazeera que está recebendo mensagens diretas do enviado americano Steve Witkoff. Nos bastidores, a agência Reuters confirmou que o vice-presidente J.D. Vance já está conversando com intermediários para costurar os termos de um grande acordo. A crise de sucessão em Teherã só piora o quadro. O líder supremo Ali Khamenei morreu nos primeiros dias de ataque. O filho dele, Mojtaba, assumiu o cargo na pressa, mas ele simplesmente sumiu. Ele desapareceu da cena pública e reportagens do dia 1º de abril levantaram dúvidas muito sérias até sobre o seu paradeiro atual, alimentando rumores não confirmados de que o novo líder possa estar gravemente ferido ou até morto. Com o governo forçado a trocar de líder no meio da guerra, o regime já não fala numa voz só. Tem gente querendo lutar e gente querendo paz. E a regra é clara: a cada hora a mais que os bombardeiros americanos passam tranquilamente patrulhando aquele céu, as opções de quem ainda tenta governar o Irã ficam cada vez menores. Ver um B-52 clássico passeando livremente pelo céu do Oriente Médio, guiado por satélites de última geração, prova que a união da força bruta com inteligência no espaço ainda define o rumo das guerras do século XXI. E para você? Acha que o regime iraniano vai engolir o orgulho e ceder de vez ou vão empurrar o conflito e resistir até o limite absoluto? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com aquele amigo que curte geopolítica e tecnologia militar. Um abraço, até o próximo mergulho no mundo de Top 10.